Lucas 23, então somente o 34, a minha tradução é um pouco diferente, e diz assim: e dizia Jesus, São Lucas 23 e 34, e dizia Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém? Podeis tomar assento? Como nós sabemos, nesta noite, pela graça e pela bondade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, celebramos a ceia do Senhor. Ato este que só foi possível pela sua entrega, pela entrega da sua vida na cruz do Calvário. E sabemos nós que foi um momento muito difícil o qual Cristo viveu, pois um homem o qual sobre ele não carregava pecado algum, um homem perfeito que habitava num mundo imperfeito, um homem que veio trazer para nós bondade e amor, mas mesmo assim o rejeitaram, mesmo assim o humilharam, mas mesmo assim o rejeitaram. E nós vamos ver que dentro deste cenário, a palavra do Senhor vai dizer que mesmo ele sofrendo todas essas ofensas, mesmo ele sofrendo tudo isso contra a sua própria vida, em momento algum ele vai desferir uma palavra de ódio, em momento algum ele vai requerer vingança, mas ele vai liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida o perdão. Se hoje nós estamos aqui, não somos porque somos merecedores, não tampouco por sermos dignos, porque se fosse para ele haver com uma justiça, nós não estaríamos aqui celebrando a sua morte, porque nós não éramos dignos, mas ele nos perdoou. Nós não éramos merecedores, mas ele nos perdoou, porque somos nós errantes, somos nós pecadores, e foi a cruz o qual nos deu esperança, foi a cruz o qual colocou e reacendeu sobre a nossa vida uma nova expectativa. Jesus Cristo, ele já sabia que nessa noite estaria aqui, eu nessa noite, falando do seu amor e você ouvindo o amor dele, mas graças a ele, porque se eles não tivessem liberado o perdão, nós aqui não estaríamos. E a mensagem que Cristo traz para a nossa vida nesta noite: nós homens de impuros lábios, nós homens cheios de falha, quando vemos um irmão nos ofendendo, nós não carregamos conosco este amor, o amor o qual Cristo transcendeu na cruz do Calvário. É tão fácil nós queremos justiça quando o irmão erra contra nós, é tão fácil nós queremos que aquele irmão pague pelaquela falha, o erro qual ele cometeu, mas Jesus Cristo não foi assim, e ele nos ensina nesta noite. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 18 e 22, Jesus ali no 21, ele começa iniciando uma história para contar para os seus discípulos. Ele vai dizer, os discípulos perguntam a ele quanto vezes teria ele que perdoar o seu irmão, e Cristo vai dizer no versículo 22 que era 70 vezes 7. Nesta noite Cristo nos chama para viver o seu amor. Sabe por que muitas das vezes não sentimos mais a presença dele? É porque nós não perdoamos como ele perdoou. Deixamos que a amargura tome conta do nosso coração, deixamos que os irmãos nos ofensa, essa ofensa gere dentro de nós amargura. Mas Jesus, ele vai dizer na oração: perdoai as minhas ofensas, assim como perdoa aquele que me tem ofendido. O perdão nos separa do amor de Cristo, porque Cristo veio tão somente para perdoar o mundo. Cristo veio para que nesta noite nós tivéssemos a oportunidade de transcender este amor para o mundo. E o que temos feito nós? Somos tão egoístas, tão mesquinhos ao ponto de acharmos que somos sérios, de acharmos que detemos de uma verdade, mas verdade é essa, qual muitas das vezes não é justo. Não estamos nesta terra para viver a justiça terrena, mas estamos nesta terra para viver a justiça celestial. Jesus Cristo, na visão humana, na visão terrena, Jesus Cristo, sobre ele não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma acusação, mas mesmo assim ele tomou para si as nossas dores. Reflita comigo nesta noite, nesta mensagem. Ele não precisava estar ali. Abre o aspas. Ele não merecia estar ali, mas foi por mim que muitas das vezes o rejeitei, foi por mim que muitas das vezes o feri, foi por nós que muitas das vezes o maltratamos, e mesmo assim ele liberou o perdão. E porque nós carregamos dentro do nosso coração tanta amargura quando alguém erra conosco,
Porque nós carregamos conosco tantas decepções dentro de nós mesmos, queremos culpar A, B, C, D. Mas o maior responsável somos nós mesmos, porque nós não entendemos o que Jesus chamou para a nossa vida. Nós não viemos nesta terra muitas das vezes para acharmos que somos certo ou correto, mas viemos para sofrer pelo amor dele. E Jesus Cristo vai dizer: benditos sois vós que sofrem perseguição pelo amor de mim. Benditos somos nós que somos rejeitados por ele. Então não é momento de nós se preocuparmos em saber quem é o dono da razão. A razão nós já sabemos quem que é o dono, é Jesus Cristo. A verdade nós já sabemos quem que é ele. Então que nesta noite, o qual aqui estamos celebrando a ceia do Senhor, e nós, assim como Cristo perdoou, porque se ele não nos perdoasse, nós não estaríamos aqui, pois somos indignos, não somos merecedores, mas o amor dele transcendeu todas as coisas, o amor dele transcendeu todos os limites, e esse amor nos abraçou. E o que temos feito nós com este amor? O que nós temos feito com o amor que Cristo deixou sobre a nossa vida? Temos guardado para nós mesmos? Ou temos transparecido ele para outras vidas? Jesus mesmo disse: se seu irmão pecar contra ti, se teu irmão te ofender, perdoa ele 70 vezes 7. Perdoa ele quantas vezes for necessário. E Jesus Cristo ainda, ele vai dizer, ele vai afirmar que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Se nós não carregarmos dentro do nosso coração o perdão, de nada adianta eu colocar um terno, uma gravata, de nada adianta eu ministrar a palavra do Senhor, de nada adianta eu orar, de nada adianta eu consagrar a minha vida, de nada adianta eu participar da Santa Ceia, se eu não carregar comigo o perdão, se eu não tiver dentro do meu coração um amor ágape, um amor que transcende todo entendimento, capaz de perdoar aquele que me faz chorar. Você acha que Jesus Cristo naquela cruz, ele não chorou, não sofreu? A palavra do Senhor vai afirmar que no Getsemane ele tomou sobre si uma aflição tão grande que ele não suava suor normal, as suas gotículas de suor se transformaram em sangue, mas mesmo assim ele não proferiu uma palavra de maldição sobre mim e sobre a sua vida. Ele olhou para nós com amor e nos perdoou. Vamos olhar para aquele que está do nosso lado com o mesmo olhar. Vamos ter o mesmo amor que Cristo transcendeu naquela cruz no Calvário. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós não precisamos, nós não merecíamos. Nós precisamos, mas nós não merecíamos. Mas o que nós precisamos nesta noite, o que nós precisamos todos os dias, não deixar isso se apagar. Muitas das vezes queremos que as pessoas adentrem na igreja, mas será se nós estamos curados o suficiente para mostrar o que Cristo mostrou na terra? Será se estamos nós preparados o suficiente para fazer o que Cristo fez na cruz do Calvário? Será se nós estamos aptos a fazer com que aquele irmão que é conosco, nós seja capaz de tomar com ele, colocar ele no ombro e falar: vamos juntos? A palavra do Senhor vai dizer que se o irmão pedir para que você caminhe uma milha com ele, vá duas. O que Jesus quer falar: se o teu irmão errar, não desista dele. Se o teu irmão pecar contra ti, não desista dele, porque não somos nós juízes, não somos nós detentores da verdade. A verdade é só uma, Jesus Cristo Nazareno. Portanto, nessa noite vamos adentrar no amor de Cristo, vamos entrar e se envolver no que Jesus Cristo chamou nós para fazer na terra. Vamos proclamar o verdadeiro Evangelho. Vamos deixar de lado o nosso eu. Vamos deixar de lado de nós pensarmos: eu preciso preparar um melhor sermão, porque o sermão que o irmão pregou no culto passado foi tão lindo que eu preciso ser melhor do que ele. Não, deixa Deus te usar na sua simplicidade. Transmita tão somente o amor de Cristo sobre a sua vida. Você não é pequeno, não. Se você fosse pequeno, olha a importância que Cristo tem para você tem para Cristo. Ele entregou a sua vida. Ele não mediu esforço. Ele não desistiu, mesmo sendo humilhado sem merecer, mesmo sendo perseguido sem merecer. Ele foi até o fim por mim. Ele foi até o fim por você. Ele foi até o fim pela Vila Clementina. Ele foi até o fim pelo aquele que está no beco, pelo aquele que está na vida. Ele foi até o fim para o usuário de droga. Ele foi até o fim por todos. Não foi só por mim, por você.
Mas nós, como já foi falado, foi ministrado, muitas das vezes fazemos campanha para nós mesmos, culto para nós mesmos, buscamos não somente para nós mesmos, mas Jesus Cristo. Em momento algum que ele desceu nessa terra foi para acender a sua glória, mas ele se despiu da sua glória, ele se despiu da sua majestade. Como ovelha muda, foi carregado para o matadouro, não falou nada, não questionou. E nós queremos questionar. Se o irmão fala mal de mim, mas por que ele está falando mal de mim? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo aquilo? Deixa com ele com Deus. Faça a sua parte. Um abraço, o amo. Jesus, ele vai dizer que quando eu não te ferir, mostra a face do teu rosto, não é para você dar outro lado para esbofetear. Mas é se teu irmão te perseguir, mostre para ele que você está pronto para amá-lo. Se o teu irmão te abandonar, mostre para ele que você está pronto para estender a mão para ele, que você não vai desistir dele. Porque dentro de você, ainda a chama do Espírito Santo está acesa. Ainda dentro de você, você carrega consigo a característica de Cristo. Não adianta tão somente eu mostrar. Não adianta tão somente eu falar que sou cristão. Eu preciso que as minhas atitudes revelem o poder de Deus. Eu preciso carregar comigo o perdão. Eu preciso demonstrar o amor que Ele demonstrou por mim. E Jesus Cristo, nessa mesma história de Mateus 18 e 21, Ele vem falar para os seus discípulos. Ele vem construir uma narrativa para pregar para os discípulos. Ele sabia que nesta noite teria os discípulos aqui também precisando dessa mensagem como eu estou precisando. Aleluia! Ele vai dizer que ali havia um servo, ali havia um senhor que tinha um servo que devia muito para ele. Uma dívida essa tão grande, velho, que a palavra do Senhor vai dizer que este servo, mesmo que trabalhasse a vida dele inteira, não seria capaz de pagar essa dívida. Mas uma vez afirmo para ficar gravado no seu coração, mesmo que esse servo trabalhasse para o seu Senhor a vida inteira, essa dívida não seria paga. Mesmo que eu e você trabalhasse para Jesus Cristo a nossa vida inteira, se não fosse pela bondade dele, a nossa dívida não seria paga. Mas Ele nos perdoou pela sua bondade. E a palavra do Senhor vai discorrer um pouquinho mais para frente, que este servo ele recebe o perdão, pastor. Este servo ele recebe o perdão, mas quando ele vê que um servo seu tem uma dívida com ele, o que ele faz? Ele não perdoa. Ele maltrata, ele humilha, ele não quer perdoar essa dívida. E não estamos nós vivendo um cenário diferente no mundo atual. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está vivendo um cenário tão distante disso. Eu não prego só para as pessoas que estão aqui, mas para a igreja inteira, para o contexto religioso inteiro. Não estamos vivendo um cenário tão diferente. O Senhor nos perdoou, mas nós não estamos aptos a liberar perdão. Somos nós como esse conservo, somos nós como Ele. O Senhor já nos perdoou. E porque nós somos nós capazes de perdoar aquele que nos ofende, aqueles que muitas das vezes não compactuam com a mesma ideia do que nós. Seu próprio Cristo, seu próprio Senhor o perdoou. Nesta noite Cristo nos chama para isso, para que nós possamos viver intensidade, para que nós possamos viver intensidade no cristianismo, para que nós possamos verdadeiramente dizermos que somos cristãos. Mas precisamos liberar o perdão que há no nosso coração. A palavra perdão é uma palavra que muitas das vezes nós proferimos da nossa boca. Eu perdoo, mas a minha atitude não demonstra que eu perdoe realmente. Muitas das vezes nós queremos nos vingar, mas como assim fazer o mal? Não. Muitas das vezes nós somos tão mesquinhos. O irmão ele vai errar conosco, ele vai falar, ele tem que pagar por aquele erro. Imagine se Jesus Cristo fizesse a mesma coisa conosco. Quando nós vamos falar, você vai pagar pelo seu erro. Eu não vou te perdoar, você vai estar sozinho neste mundo. Nós precisamos nesta noite entender o amor que Cristo fez por nós, o amor que Cristo tem por nós, o sacrifício que Ele fez por nós. Muitas das vezes eu olho daqui de cima, vejo um pouco de rostinho e me assustar. Sei que é uma mensagem difícil, mas só vivi verdadeiramente o Evangelho de Cristo sobre a minha vida quando eu entendi que se eu não liberasse o perdão, eu não viveria. Sabe por quê? Quando nós deixamos
que a ofensa atinge o nosso coração, atinge a nossa terra, essa ofensa ela vai gerar uma obra da carne, a amargura. E essa amargura vai crescer dentro do meu coração. E essa amargura vai me afastar do propósito de Deus. Porque nós mesmos já vimos que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se nós não tivermos o perdão alcançado, nós estaremos gerando a nossa própria morte. Portanto, o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas para mim falar essa palavra e para mim viver essa palavra, eu tenho que estar com a minha vida alinhada com Cristo e ser capaz de perdoar. Porque se eu não conseguir perdoar a Bruna, se eu não conseguir perdoar o Kleber, se eu não conseguir perdoar o próprio Senhor não irá me perdoar. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que me diz. É a palavra de Deus que nos orienta a fazer isso. E por que queremos nós brigar contra essa verdade? Pelo nosso orgulho. Deixar que a ofensa nos fira. Como eu disse, dentro do nosso coração vai criar amargura. E nós vemos que nos tempos de hoje, nos dias atuais, no contexto atuais que vivemos, a amargura ela tem prevalecido dentro de muitos corações. Mas a amargura era uma porta para o câncer. A amargura era uma porta para a depressão. A amargura era uma porta para a ansiedade. Então nós devemos fazer o quê? Se revestir da bondade e do amor de Deus. Aleluia. Perdoar o nosso irmão quantas vezes for necessário. Amar o nosso irmão quantas vezes for necessário. Mas só conseguimos perdoar se carregarmos dentro do nosso coração o amor. Porque o amor é benigno. O amor não requer nada em troca. Se eu faço algo para a vida do meu pastor, do dirigente, com amor, eu vou fazer por amor, só por fazer, abre uma aspa. Mas se eu faço ainda com interesse, o Senhor não está recebendo. Eu vou fazer com o pastor porque o pastor vai fazer para mim, eu vou fazer com o pastor porque o pastor fez por mim, não. O amor ágape. O amor que Cristo requer de nós. O amor que o Senhor requer da igreja é esse amor. Que façamos para que o nome dele seja glorificado. Que façamos porque ele nos amou primeiro. Jesus Cristo ele foi tão maravilhoso comigo e com você. Olha você onde está. Olha para nós. Reflita um pouco. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, quem éramos nós? Quem somos nós hoje? Quem seremos nós amanhã? Nós estamos presos a este tempo terreno, mas este tempo terreno vai determinar o nosso tempo futuro. Um tempo este que está por vir é o tempo que nós, Igreja Viva do Senhor, devemos nos despertar. Se nós não entendemos o que nós estamos diante nesta noite, se nós não compreendemos na essência o que for o sacrifício de Cristo, e se nós não entendermos a palavra do Senhor que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, nós estaremos adentrando o culto, saindo de culto, sem nada ter acontecido na nossa vida, porque nós estamos se aprofundando no que o Senhor quer. Quando Jesus ele disse que Ele é o caminho, nós devíamos ter Ele como exemplo. Nós devíamos fazer o quê? Perdoar quando fosse ofendido. Nós devíamos amar quando fomos rejeitados. Jesus ele foi rejeitado naquela cruz, mas Ele não rejeitou. Ele preferiu amar. Ele escolheu amar. Ninguém perdoou para aquela cruz. Ele foi injustiçado, mas Ele optou e escolheu por liberar o perdão. E o que Jesus Cristo ensina para mim e para você nesta noite? A decisão, a escolha é minha. O caminho é Ele, mas eu que decido se eu vou entrar por Ele ou não. A verdade é Ele, mas sou eu que decido se eu vou obedecer ou não. A vida é Ele, mas eu que decido se quero viver ou não. Então não adianta. É bom nós pularmos. Maravilhoso. Eu já não estou tão jovem assim, às vezes eu sinto um pouco de cansaço, mas eu amo pular. É bom nós termos uma mensagem que nós temos vontade de sair correndo. É maravilhoso. Mas é bom nós ouvirmos do Senhor o que o Senhor quer que nós façamos. E nesta noite o Senhor quer que nós façamos isso. Deixar todas as dores de lado.
Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nessa noite, Jesus Cristo nos convida a sermos verdadeiros adoradores por excelência. Amar mais, julgar menos. Abraçar mais, afastar menos. Mas o Senhor, Ele é bom. Quando nos ama, Ele também nos corrige. Que nós possamos ter dentro do nosso coração um coração segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que havia um homem chamado Davi, que o seu coração era o segundo coração de Deus. E ser breve aqui, para que nós possamos entender o teor da mensagem. Davi, por 2 vezes, teve a oportunidade de matar aquele que o perseguia, Saul. Mas Davi não quis fazer isso, porque ele disse: ai de mim se tocar no ungido do Senhor, ai de mim se eu tocar numa criatura que o Senhor mesmo criou, ai de mim se eu tocar naquele que o Senhor separou. Por outro lado, nós temos Saul preso no seu próprio ego, na sua soberba, na sua prepotência, na sua arrogância, achando que dono do direito da razão, fazendo aquilo que vinha na sua mente, sem ter respeito e resposta na palavra de Deus. Saul caçou a sua própria morte. E mesmo assim, Davi não se alegrou, porque a palavra de Deus fala que o próprio Deus não se alegra da morte de um ímpio, nem celebra por isso. Mas muitas das vezes nós ficamos felizes quando vemos um irmão que nos fez mal. Abre uma aspa, sofrendo, cheio das razões, falando lá: Deus está tratando, oh glória. Cadê o amor que carregamos? Cadê a cruz que Jesus disse para nós carregar sobre os nossos lombos? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar nós mesmos é aquela coisa de quê? Porque Jesus sabia que não ia ser fácil, mas Ele sabia que seria necessário. É difícil para todos nós negarmos muitas das vezes aquilo que nós temos por razões de certo ou errado. Não somos nós que definimos, é o céu. Saiba que você está vivendo tão somente aquilo que o Senhor Deus planejou para a sua vida. Se você estiver sofrendo perseguição, afronta, você está você está passando pelo processo que o Senhor Deus escolheu na sua vida. Davi estava sendo projetado para governar uma nação santa, e mesmo sendo perseguido, mesmo com risco de morte, mesmo sendo afrontado, em momento algum ele escolheu fazer o mal. Ele sempre escolheu perseverar na palavra de Deus, e foi isso que levou ao trono. Para você viver o propósito de Deus na sua vida, você não precisa destruir vida, porque você não foi chamado para isso. Para você viver o propósito de Deus na totalidade sobre a sua vida, você vai precisar perdoar, você vai precisar amar, você vai perdoar, carregar aquele que está ferido, você vai precisar carregar muitas das vezes aquele que te feriu, tão somente para viver verdadeiramente o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo foi isso. Ele carregou a dor que não precisava, que não era uma dor dele, era minha, era a sua dor. Ele carregou uma cruz que não era para ele carregar a minha e a sua cruz, mas ele sabia que nós não suportaríamos. Então muitas das vezes, se nós se sujeitamos, se nós dizemos ser bons o suficiente, se dizemos ser fortes o suficiente, por que não suportamos aqueles que nós achamos que é fraco? Sendo que a própria palavra do Senhor nos orienta a isso. Nessa noite, noite de comunhão, perdoe. Perdoe. Perdoe como Cristo te perdoou. Perdoe como Cristo nos orientou a perdoar. Coloque sobre os seus pés. Aquele que for ministrar a ceia pode tomar a briga. Estarei encerrando. Posso orar aqui dentro da você? Nessa noite a mensagem de Deus para mim e para a sua vida é essa. Se algo te ofendeu, se algo tem bloqueado você de prosperar financeiramente, se algo tem bloqueado você de prosperar espiritualmente, saiba que por muito e foi a maioria das vezes é um perdão que você ainda tem retido dentro do seu coração, uma amargura que você carrega consigo. A partir do momento que você se libertar disso, você vai viver o extraordinário de Deus. Estevão, ele vê o Senhor à destra do Pai. Pastor, quando ele libera o perdão para aquele povo que estava apedrejando, olha Estevão ali caído, sendo apedrejado. Estevão olha para aquele povo. Pai, não repute sobre ele esses pecados.
Neste momento, o céu se abre. Estevão tem a plena certeza e convicção. Eu vivo o amor de Cristo dentro de mim. Quer viver a glória de Deus sobre a sua vida? Libere o perdão. Quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Perdoe, 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 perdoe. Quantas vezes for necessário. Para nós recebermos perdão, precisamos liberar. Libere nesta noite. Vamos orar neste momento. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E você no seu lar, medite em Mateus 18, do 21 ao 35. Se possível for, faça devocional de 7 dias essa semana. Em Mateus 21 e 35. Esteja disposto, esteja disposta a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Não falo por mim, mas esta palavra é poderosa. Esta palavra era capaz de mudar o cenário, gato. Que Deus abençoe, gato. E continue te usando. Neste momento, se algo te aflige em seu coração, não precisa você vir até a sua frente, mas no seu coração libere perdão, na sua mente libere perdão. Se liberte e liberte essa pessoa que eu te ocasionou. Você é representatividade de Jesus na face da terra. Jesus Cristo veio para libertar. Nós somos livres. Vamos liberar o perdão nesta noite. Lembre-se, Deus maravilhoso, aleluia, que ele estava indo para o matador. Chicotes o rasgaram a sua carne, por mim e por você. Nós não sofremos nada do que ele sofreu. E nós somos capazes de liberar perdão. Mas vamos liberar nesta noite. Ore comigo para que o Senhor te perdoe. Ore comigo a oração do Pai Nosso, que o Senhor ensinou ao Pai. Perdoa minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Mas não ore tão somente da boca. Entrega o teu coração à sinceridade. Deixa a terra do seu coração limpa para que a semente do Evangelho cresça e produza fruto. Fruto esse digno de salvação. Fruto esse que vai libertar pessoas que estão cativas. Deus vivo, santo e poderoso que estás no céu. Senhor, a palavra foi liberada. Senhor, que nesta noite, Deus, o nosso coração, Pai, venha estar disposto a perdoar. Deus santo, Deus poderoso, perdoa, Pai, a minha ofensa. Assim, Deus, como perdoa, Pai, aqueles que têm me ofendido. Não deixe, Pai, a tua igreja cair no mal, Senhor, mas livra-nos, Deus, de toda tentação, Pai, que assim como o Senhor, Pai, demonstrou amor na cruz do Calvário, e aqui estamos, Pai, diante desta mesa para celebrar, Senhor, com alegria, Pai, este ato, esse sacrifício, que nós possamos, Deus, ser capazes, Senhor, de perdoar aqueles, Pai amado, Pai querido, que nos ofende. Senhor, que o amor do Senhor, Pai, que transcende todas as coisas, todos os entendimentos, eles possam, Pai, estar no nosso coração, para nós liberarmos, Pai, para as outras vidas. Senhor, faça de nós, Pai, verdadeiros adoradores, adoradores por excelência. Não deixa, Pai, que a avareza, não deixa, Deus, que a prepotência, não deixa, Pai, que a arrogância, não deixa, Senhor, que as obras da carne, Senhor, domine, Senhor, as nossas vidas, mas que possamos, Pai, viver os frutos do Espírito Santo. Que possamos, Pai, ter o nosso coração limpo, a nossa terra limpa, para nós produzirmos, Pai, frutos, Pai, do Teu Espírito Santo. Sim, Deus Santo, Deus poderoso, que o fruto do Espírito Santo, Pai, esteja sobre essa igreja. Assim nós oramos, Pai, agradecemos no Teu santo e poderoso nome, Jesus, continua conosco, e que possamos, Pai, viver a Sua vontade, a Sua querida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe.